Glória a Deus. Olha que satisfação poder chegar aqui diante de você nesse dia, esse domingo especial. Eu quero que você pare para prestar atenção na palavra. Você presta atenção que toda vez eu começo falando a mesma coisa. Pare para prestar atenção na palavra. Por quê, pastor? Porque é por meio da palavra que as coisas acontecem. Então eu tenho que ter o conhecimento, o entendimento da palavra para que eu possa receber a bênção de Deus, tá bom? Vamos começar louvando a Deus, adorando a Deus. Enquanto isso, algumas pessoas vão entrando aí a gente vai poder então trazer a mensagem, né? Trazer a palavra de Deus, que na verdade nós estamos aqui por causa dela, né? Por causa da palavra de Deus, tá bom? Põe a mão no seu coração, fecha os seus olhos, em nome de Jesus. Estou vendo aqui um monte de mosquito aqui, não é falta de banho não, viu? Eu não sei que tem uma época que eles resolvem que eles querem ficar perto da gente, né? E Deus seja louvado. Põe a mão no seu coração. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei do barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, e o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Oh Pai, e o amor do Senhor é real, e o amor do Senhor é grandioso. Manifesta-te, Deus. Manifeste-te para abençoar as nossas vidas. Manifeste para abençoar este homem, esta mulher. Manifeste para abençoar essa pessoa que precisa do Senhor, do teu socorro, do teu livramento. Deus, perdoa os pecados cometidos por nós, porque muitas vezes pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por intenção do nosso coração, às vezes consciente, inconsciente, por omissão, por sonhos, às vezes até mesmo por desejos que surgem. De repente Deus vem nos ajudar, Pai. Vem nos lavar com o sangue de Jesus. Nós queremos uma intimidade maior, nós queremos uma proximidade maior, nós queremos, meu Deus, estar verdadeiramente diante do Senhor, vivendo, fazendo o que é justo aos teus olhos. Tua palavra diz que aquele que anda de dia não tropeça, Pai. É justamente isso que nós queremos, andar de dia, andar na direção do Espírito Santo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, Pai. E nós queremos, Pai, a compreensão que vem do Senhor, o entendimento que vem do Senhor. Queremos andar segundo os teus preceitos, queremos andar segundo a tua vontade. Ajuda-nos, Deus. Eu peço ao Senhor. A minha vida é do Mestre,
Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar para longe da presença dele. A minha vida é do mestre, o nome dele é Jesus. Meu coração é do meu mestre, ele é Jesus. A minha vida é do mestre, minha esperança, meu coração é do meu mestre, ele é Jesus. Glória a Deus. Eu estava vendo, né? Acho que sexta-feira nós ficamos sem a pilha do microfone e acabou no fim, né? Eu continuei, não parei por causa da... Aí alguém falou assim, fica melhor sem o microfone. Eu até entendo que fica mesmo, né? Mas aí eu teria que estar bem mais perto do telefone, celular, e as pessoas que estão aqui no culto não poderiam, não ouviriam, elas não poderiam ouvir. Então, quer dizer, não dá para agradar todo mundo. Eu entendo que fica melhor, e fica mesmo, mas tem coisas que a gente faz porque é necessário que seja feito, né? Mas nós estamos procurando melhorar e vamos melhorar, em nome de Jesus. Eu quero falar algo com você muito importante. Isso vai estar em Josué capítulo 3, versículo 5. Hoje de manhã eu dei versículo errado para as pessoas que estavam aqui. Eu falei 1,5, 3, 5. Mas antes de comentar esse versículo, eu quero falar com você, porque quando Deus fala com eles, Deus estava falando que ele iria cumprir a promessa. Ele iria cumprir a promessa. O que acontece? O povo de Deus, né? 430 anos de escravidão no Egito, né? Eu estava explicando que o povo de Deus, quando chegou no Egito, vamos dizer dessa maneira, né? Chegou por cima, né? Por que por cima, pastor? Porque o Senhor Deus, ele usou José para levar não só o Egito, mas para levar a terra toda, o mundo todo, de uma fome terrível, né? E se abateu sobre a humanidade naquela época. E então José, ele se tornou uma pessoa muito importante, né? E ele só não era mais importante que o faraó. O próprio faraó disse isso no momento que o faraó se assentava no trono. Até então a voz mais poderosa, a voz mais forte do Egito era a de José. Então, quer dizer, o povo de Deus, né, chegou ali no Egito, né, como diz o outro, por cima da carne seca. Mas acontece que o tempo foi passando e é natural que ocorra o que ocorreu. O que, pastor? A multiplicação. A bênção de Deus sobre a vida de qualquer pessoa, ela traz isso, traz multiplicação. Traz multiplicação financeira, traz multiplicação, ou seja, prospera, né? Traz prosperidade conjugal, felicidade, né? Traz prosperidade familiar, felicidade familiar, traz saúde, né? Uma vez disseram a um homem chamado Enéas, Jesus Cristo te dá saúde.
Porque a bênção de Deus, ela faz isso, ela traz a multiplicação sobre a vida daquela pessoa cuja ela está, né? Então a bênção de Deus estava sobre o povo de Deus, e o povo de Deus começou a se multiplicar, e começou a ter, como diz hoje, gente que não era brincadeira. O faraó, que estava na atualidade vendo aquela multiplicação toda, vendo o povo de Deus se multiplicar, crescer em número daquela maneira, aquele faraó, ele não conhecia José. Ele não conhecia José. Então o que acontece? Ele percebeu aquela grande multiplicação e ele se preocupou, né? E ele arrumou uma maneira de fazer o quê? De escravizar o povo de Deus. Eu estava explicando que é um problema que o povo de Deus tem. Qual é, pastor? Não conhece a sua própria força. Se era um número muito maior, significa que a força também era muito maior. Ele não tinha que se permitir escravizar. É a mesma coisa, o poder está com você. O poder não está com Satanás. O Senhor Jesus, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O poder está com você. Você não tem que se permitir escravizar. A força está com você. Agora você vai ficar escravo da bebida? Você vai ficar escravo do cigarro? Você vai ficar escravo da pornografia? Você vai ficar escravo da prostituição, do adultério? Você vai ficar escravo da derrota, do fracasso, da miséria? Não, não, o poder está com você. Se você pertence a Jesus, você tem que entender que o poder está com você, a força está com você. Você não tem que se permitir escravizar. Você não tem que se permitir escravizar, né? E o povo de Deus então não compreendeu o poder que tinha com eles e se tornaram escravos, né? Se tornaram escravos, e acabou acontecendo o quê? Devido àquela vida dura, difícil, eles começaram a clamar a Deus. Você não está conseguindo sair da dificuldade? Pastor, eu sei que a força está comigo, eu sei que o poder está comigo, mas pastor, eu estou sem força para buscar força, porque eu sei que Deus é a força da minha vida, mas eu estou sem força para buscar força. Clama pelo Pai, começa a chamar, começa a falar: Deus me socorre, começa a falar: Deus me ajuda, começa a falar: Deus, muda o meu sentimento. A tua palavra diz que aquele que está cansado, está sobrecarregado, aquele que está oprimido, deve vir ao Senhor, que o Senhor vai trazer o alívio. Então eu estou vindo, me traz o alívio, me dá força para te buscar, me dá ânimo para estar contigo, eu quero estar contigo, e o Senhor Deus, Ele vai te ajudar. Por quê, pastor? Porque Deus é misericordioso, porque Deus ouve e Deus responde às orações. Pode ter certeza, Ele não está com o ouvido agravado não, Ele não está com a mão encolhida não. A única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Remova o pecado da tua vida, abra mão do pecado, é coisa muito séria. Então o Senhor Deus, Ele ouviu aquele clamor do povo de Deus no Egito, 430 anos de sofrimento, 430 anos de escravidão, de servidão, coisa séria. E Ele enviou um libertador, Ele enviou um homem, para que através desse homem Ele retirasse o povo do Egito. E Moisés foi com força, foi com o poder de Deus, deu trabalho para libertar o povo. Não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra não, de um instante para outro não, deu trabalho. Faraó endureceu o coração, teve que ter uma batalha ali, o poder de Deus teve que aparecer, o poder de Deus teve que ser mostrado. Algumas pragas se abateram sobre o Egito, as pessoas tiveram que se inclinar diante da força do poder de Deus, que estava com Moisés, que está com você também, você tem que entender isso. Então o que acontece? Houve a libertação, e o Senhor Deus fez uma promessa, que Ele levaria aquele povo a uma terra que manava leite e mel. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, eu expliquei esses dias, e nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso, porque às vezes Deus Ele nos faz uma promessa, e pastor, parece que essa promessa ela não chega, essa promessa que Deus fez a mim, ela não ocorreu, não aconteceu. Cuidado com o tipo de vida que você tem, com o comportamento que você tem tido. Por quê, pastor? Porque às vezes Deus Ele fica impedido de cumprir uma promessa que Ele fez. Ele fez uma promessa para Josué, Ele falou para Josué em 1:5, você nunca será derrotado. Você nunca será derrotado. Ele não pôde cumprir essa promessa para Josué. Josué conheceu a derrota naquela batalha em Ai.
o povo de Deus conheceu a derrota, Josué conheceu a derrota. Mas por quê, pastor? Porque havia pecado. O pecado, ele traz essa situação. O pecado, ele impede inclusive o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. O pecado, ele gera condições para Satanás nos destruir, porque o pecado, ele gera morte. A morte é a separação do homem para com Deus. O pecado, ele faz isso, ele separa o homem de Deus, e Deus fica impedido de cumprir as promessas que ele fez. Cuidado para que isso não ocorra com você. Observe que tipo de vida você tem tido, que comportamento você tem tido. Você tem andado de acordo com a palavra? Pastor, tem coisas da minha vida que não são de acordo com a palavra. Remove. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. Remove. Porque aí você fica esperando uma promessa se cumprir. Você fica esperando uma promessa se cumprir, fica esperando essa promessa não se cumpre. Por quê? Porque Deus está impedido de cumprir essa promessa devido ao pecado. Devido ao pecado. Foi uma promessa maravilhosa que Deus fez. Ele falou: você nunca conhecerá o fracasso, você nunca conhecerá a derrota. E Deus não pôde cumprir esta palavra. Que tristeza. Então não deixe isso acontecer com você. Mas aconteceu que chegou o momento então de Deus cumprir a promessa, de Deus fazer o povo atravessar o Jordão, né? Mas só que antes, o Senhor Deus deu uma orientação ao povo de Deus, para que ele pudesse cumprir aquela promessa. E aí nós chegamos então a Josué capítulo 3, versículo 5. E disse Josué também ao povo, porque ele recebeu essa orientação de Deus, e disse Josué também ao povo: santificai-vos. Não tem jeito. Lá em Hebreus capítulo 12, eu vou voltar em Josué daqui a pouquinho. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito assim, ó, preste atenção, ó: segui a paz com todos. Preste atenção. Tem que ter paz com todo mundo, pastor. Tem que ter paz. Você não pode ter no teu coração contenda com ninguém. Ninguém. Mas a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, pastor. Eu entendo. E às vezes a pessoa foi usada pelo diabo para te prejudicar mesmo, para te ferir, para te machucar. Mas você tem que ter paz no teu coração com aquela pessoa. Você não pode ter mágoa, você não pode ter rancor, não pode ter ressentimento. E normalmente quem acaba nos machucando são aquelas pessoas que nós mais estimamos, né? Aquelas pessoas que nós mais amamos, que nós mais temos carinhos, que nós mais confiamos, né? Aquele amigo querido, né? Aquele amigo que você confiou, que você, quando foi fazer até mesmo algo, você não fez nem exigiu um documento, porque você tinha uma confiança tão grande na palavra dele, que ele cumpriria a palavra dele, e ele vem agora e te trai. Ele vem agora e não cumpre a palavra, ele não faz aquilo que ele prometeu, e nem satisfação dá, né? Nem satisfação dá. Então eu sei que às vezes é aquela pessoa que você mais estima, que você mais ama, que você mais confia. Às vezes um marido, às vezes um filho, né? Outro dia uma senhora, uma tristeza grande no coração, dizia: pastor, meu filho entrou com um processo contra mim. Poxa vida, como é que um filho entra com um processo contra uma mãe, né? Que tristeza, né? É mãe. Às vezes não é a mãe que talvez você idealizou, mas talvez você também não é o filho que ela idealizou. A moeda tem dois lados, né? A gente tem que começar a compreender essas coisas. Então o que acontece? Mesmo que alguém tenha te ferido, alguém tenha te machucado, alguém tenha feito contra você algo, alguém tenha te traído, você tem que ter paz no teu coração com aquela pessoa. Ou seja, você não pode ter no teu coração nada contra ela. Não é que agora eu vou ter que ficar andando de mão dada com a pessoa para lá e para cá. Não é nada disso que eu estou falando. É que o teu coração, ele tem que estar protegido. Se tiver guardar algo, guardar o vosso coração. Então ele tem que estar protegido da mágoa, ele tem que estar protegido do rancor, ele tem que estar protegido do ressentimento. Você compreende? No teu coração não pode habitar esse tipo de situação, tá? Então preste atenção nisso. Seguir a paz com todos. Tem que ter paz com todo mundo. Repito, não pode ter inimigo. Você não pode ter inimigo. O único inimigo que você tem é o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Você não pode ter inimigo de jeito nenhum. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Sem santificação não dá. Chegou a hora de Deus cumprir a promessa, né? Aquela promessa Deus fez há anos atrás, há mais ou menos 40 anos atrás daquele momento. O Senhor havia feito a promessa. Chegou a hora dele cumprir, mas ele falou: para mim cumprir essa promessa é necessário que vocês façam uma coisa. Volta lá em Josué, por favor, 3:5. É necessário que você faça uma coisa. E disse Josué também ao povo: santificai-vos. Não tem jeito. Com pecado na minha vida, Deus não vai cumprir promessa. Não tem jeito. Eu tenho que me santificar. O que é uma pessoa que se santifica, pastor? É uma pessoa que a vida dela começa a ser conduzida pela palavra. Lembra da oração de Jesus? Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então eu me torno uma pessoa santa no momento que eu vou conhecendo a palavra e vou praticando a palavra. Eu vou obedecendo as orientações que vêm de Deus. Então eu vou me tornando uma pessoa separada, uma pessoa que não vive segundo o curso do mundo, não vive segundo as orientações do mundo, mas vive segundo as orientações que vêm de Deus. Então eu me torno uma pessoa santa. A santificação ela é construída dia a dia. Então ele está falando: ó, se santifiquem, ou seja, abandonem o erro, consertem a vida de vocês. Por quê? Porque disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Não há como você ver a glória de Deus sem santificação. Ninguém verá o Senhor. Não há como você ver a glória de Deus, não há como você ver a manifestação do poder de Deus na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua saúde. Não há como, se você estiver carregando contigo o pecado. Tem que ter uma vida santificada, tem que ter uma vida santa. E eu me torno santo conhecendo e vivendo a palavra, respeitando o que a palavra de Deus determina, respeitando o que a palavra de Deus diz. Agora, como que eu quero a bênção de Deus vivendo no erro? Não vai acontecer. Não vai acontecer, não vai. Um outro dia alguém me procura e fala: pastor, ore por mim. Eu falei: não adianta orar por você. Ô pastor, não adianta, como é que eu vou orar por uma pessoa que tem prazer no adultério? Quer dizer, não é uma pessoa que cometeu um erro, não, adulterou e viu que errou, pediu perdão, se consertou, não. É uma pessoa que vive na prática do adultério, tem 2, 3 mulheres, fora a mulher que ele tem, que diz que é dele, que diz que é oficial. Como é que eu posso orar? Vou orar para uma pessoa dessa para quê? Eu vou orar para Deus ter misericórdia dele, para ele se arrepender, porque para Deus fazer alguma coisa por ele, não tem como pedir para Deus fazer nada. Às vezes alguém vem para mim e fala: pastor, eu queria que o senhor abençoasse o meu casamento. Aí eu pego e falo: quanto tempo você é casada? Não, eu vivo amaziada faz 12 anos, né? Mas um dia eu caso, pastor. Então um dia você vai ter a bênção de Deus nesse casamento, porque isso daí não é casamento aos olhos de Deus. Isso daí aos olhos de Deus é prostituição, isso é fornicação aos olhos de Deus. Aí eu chego para Deus: Deus, abençoa o marido da Joana. Ele fala: mas que marido, Joana, você está doida? Ela não tem marido não. Não lembra não de Jesus quando ele encontrou aquela mulher samaritana? Ele falou: vai lá chamar o teu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Ele falou: você falou a verdade, você não tem mesmo. Você já teve 4, esse que você está agora é emprestado. Quer dizer, não é teu não, você catou de alguém emprestado. É coisa séria, não é brincadeira. Aí como que eu vou falar: Deus abençoa o marido dessa mulher? Porque a pessoa está sofrendo naquele relacionamento. É perturbação constante, é briga constante, é miséria, é isso, é doença, é isso, é aquilo. Ô pastor, eu preciso muito da sua ajuda, ore pelo meu casamento. Mas não é casado. Eu falo: Deus abençoa o marido dessa mulher. Deus vai falar para mim: você está doido? Que marido? Ela não tem marido. Você está pedindo para mim abençoar que marido? Você está falando pela fé? Nós temos que despertar. Se eu quero a manifestação de Deus na minha vida conjugal, familiar, financeira, na minha saúde, nos meus negócios, eu preciso ter respeito pela palavra de Deus, porque senão Deus ele não vai andar comigo, Deus não vai estar comigo, Deus não vai trazer a bênção dele para a minha vida. Ele fez uma promessa a Josué, ele falou: Josué, você nunca conhecerá a derrota. Isso está lá em Josué 1,5, você nunca conhecerá a derrota. Ele não pode cumprir essa promessa.
Agora, você quer que Deus cumpra as promessas dele na tua vida? Pastor, eu quero, então se afaste da iniquidade, se afaste do pecado, renuncie o erro, renuncie a falha e comece a andar de acordo com as orientações de Deus, ou seja, se santifique. E amanhã, Deus fará maravilhas na tua vida. Amanhã você vai alcançar as promessas que Ele fez para você. Amanhã você vai estar numa terra que emana leite e mel. Prosperidade familiar, prosperidade conjugal, prosperidade financeira, saúde e tudo mais. Deus quer te abençoar, mas é necessário que você se santifique. Amém? Glória a Deus. Fica com essa palavra no coração. Guarda ela com você, porque Deus vai te abençoar. Deixa eu falar com você, que é de Piracicaba. Preste atenção. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor. Eu fico vendo que algumas pessoas, apesar de frequentar a igreja, eu nunca fui pastor dessas pessoas, porque elas não me ouvem. Elas fazem aquilo que elas acham melhor. Elas ouvem qualquer outra pessoa, ouvem o coração delas, mas o pastor ela não ouve. Então preste atenção. Santa Ceia está chegando, no próximo domingo, se prepare para a Santa Ceia. Que seja uma semana de jejum e oração para você. E Deus vai abrir uma porta grande para você, se santifique. E domingo Deus fará maravilhas na sua vida. Tá bom? Vou focar por aqui, mas antes eu quero fazer uma oração com você. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar cada uma dessas pessoas ao Senhor. Que o teu poder, que a tua unção esteja com elas. Meu Deus, ajuda essa pessoa a se santificar, para que o Senhor possa cumprir as promessas que o Senhor fez a ela, para que as maravilhas que o Senhor preparou para cada uma delas possa se cumprir, Pai. Eu estou abençoando essas pessoas. Eu estou amarrando toda ação maligna, estou quebrando as cadeias, os grilhões. Eu impeço, proíbo qualquer mal alcance essas vidas. Eu as abençoo e faço isso com força, na direção do Espírito Santo. Eu faço isso no nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, em nome de Jesus. Diga assim seja. Olha, se essa palavra abençoou você de alguma maneira, vá lá, compartilhe no seu perfil, tá bom? Compartilhe, abençoe a vida de outras pessoas também. Deixa Deus te usar, seja um evangelista, porque é uma maneira de evangelizar, tá bom? Uma pessoa vai ouvir, Deus vai mudar a vida dela, Deus vai salvar essa pessoa e vai ser atribuída a você uma recompensa pela tua fidelidade, pelo teu amor, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe Piracicaba. Em nome do Senhor Jesus. Forte abraço. Tchau.